Olá amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Maníacos da Tecnologia. Hoje eu venho aqui não muito feliz, vamos dizer assim, por gravar esse conteúdo, porque os brasileiros estão sendo muito afetados por dispositivos falsos que vêm da China. Infelizmente, por falta de punição, vamos dizer assim, os chineses estão cada vez aplicando mais golpes em cima dos outros países. Inclusive o brasileiro está caindo muito nesses golpes. Você pode estar vendo aqui ó, um SSD externo, como vocês podem estar vendo aqui, ó, um SSD externo contra um SSD externo falso. Praticamente a mesma peça e muitas das vezes as pessoas não sabem o que é o verdadeiro e o que é o falso. Então eu vou mostrar para vocês como descobrir se seu dispositivo é verdadeiro ou falso e como confiar os seus arquivos a um dispositivo mesmo ele sendo falso. Vamos dizer assim, não é confiar plenamente, mas às vezes você tem um arquivo que você pode baixar de novo e depois que você descobriu que o seu dispositivo é falso, você quer usar ele para transbordo entre um computador e outro, você tem como você copiar de um computador para o outro, sem que, se por acaso acontecer de você perder os seus arquivos, não faça tanta falta, vamos dizer assim. Então você pode sim utilizar esses dispositivos falsos, além de como descobrir se isso é falso e se por acaso for falso, como fazer o uso dele de um modo mais seguro possível. E eu vou mostrar para vocês também algumas páginas da internet, alguns anúncios que com certeza é golpe. E eu vou mostrar para vocês o porquê que eu sei que é golpe e quais anúncios pode ser considerado verdadeiro. E eu quero que vocês prestem atenção em cada detalhe, porque cada detalhe é muito importante para vocês. Mas principalmente para você não cair em golpe. Presta muita atenção nos detalhes que eu vou mostrar para vocês no computador. O primeiro passo que você tem que fazer é entrar no seu computador, abrir o navegador e escrever ValiDrive. Escreveu ValiDrive na pesquisa, você vai abrir o primeiro site. Nessa página que se abre, esse aqui é o programinha maravilhoso, milagroso, que vai descobrir se o dispositivo é ou não verdadeiro. E eu vou mostrar para vocês como é simples. Você vai vir aqui na opção Download, ele vai baixar esse arquivinho aqui de 104 KB. Sim, ele é um programa muito leve, executa ele como administrador e vem aqui em Check USB Drive. O programa vai abrir dessa forma e ele vai te dizer o seguinte: se você está com o dispositivo conectado, desconecta o dispositivo. Se por acaso não está com o dispositivo conectado ainda, você simplesmente vai conectar o dispositivo. Então, como eu não estou com ele conectado, eu vou conectá-lo agora. Eu vou conectar o meu SSD externo verdadeiro. Então, como vocês podem estar vendo aí, tem arquivos aqui. E ele me disse que o meu SSD declarado ele tem 256 GB. Vamos conferir se isso é um armazenamento verdadeiro. Como vocês podem estar vendo, eu mal consegui falar e ele já me disse que todo o meu armazenamento é verdadeiro. Agora nós vamos conferir o armazenamento falso, ou seja, o dispositivo falso. Se o seu dispositivo for verdadeiro ou falso, esse programa vai te dizer. Eu vou desconectar aqui o meu dispositivo. Inclusive, se você clicar aqui em Close, ele vai te dar informações sobre o dispositivo. Como vocês podem estar vendo aí, ó, ele disse que realmente declarado tem 256 GB e ele realmente tem 256 GB. Essa segunda informação aqui, ele me diz quanto realmente tem o dispositivo, quanto ele foi validado. Eu vou conectar aqui agora o falso e a gente vai ver a diferença entre um e outro. Eu vou abrir novamente o programa ValiDrive como administrador, vou conectar o falso. Conectei ele agora, ele já está conectado e agora eu vou clicar aqui em Check USB Drive. Agora ele pediu, ó, remove novamente o pendrive, porque eu não estava nessa janela aqui antes de conectar. Então ele pediu, remove o pendrive e coloque-o novamente. Removi, ele identificou inclusive que foi removido e agora conectei novamente, ou seja, dispositivo inserido. Agora é só aguardar ele obter as informações do dispositivo e ele está dizendo que declarado o dispositivo tem 2 TB. Olha aqui, ó, 2 TB. Ele tem 2 TB declarado e vamos ver se é realmente o armazenamento real. Como vocês podem estar vendo, a pesquisa é muito rápida, 3, 4 segundos ele já me disse aqui que o meu dispositivo ele é falso. Ele está com um pendrive, muito provavelmente um pendrive, e o resto do armazenamento é um armazenamento fake. O que acontece se você começa a armazenar arquivos nesse dispositivo? Vai chegar uma hora que ele vai exceder o armazenamento real, o chip de armazenamento real, e você vai perder tudo o que você tem no seu dispositivo, incluindo o armazenamento real e a parte que você excedeu de armazenamento falso. Ele vai corromper absolutamente tudo, vai mandar você formatar o seu dispositivo para usar ele novamente. Olha só, eu vou clicar aqui em fechar, em close, e como vocês podem estar vendo, ele foi declarado como 2 TB, mas na verdade ele tem apenas 65 GB, ou seja, um pendrive de 64 GB, né? Ele marca um pouquinho mais aqui, mas eu já sei que é um pendrive de 64 GB. Como vocês podem estar vendo, não pode confiar nesses tipos de dispositivo. Agora eu vou abrir algumas páginas aqui, mas antes disso, eu vou mostrar para vocês nesse dispositivo falso, caso você tenha um,
O que você deve fazer para não exceder o armazenamento real do seu dispositivo, para evitar que ele corrompa. Então você vai vir aqui, vai fechar, e na sua área de trabalho você vai abrir qualquer pasta. Caso você não tenha esse atalho aqui, ó, este computador, você abra qualquer pasta. E aqui nessa parte este computador, você clica com o botão direito, vem em gerenciar. Venha conhecer o painel do Mega Optimizer. Com apenas um clique, em menos de um minutinho, você resolve o estado do seu computador. Tô aqui na tela do meu computador, olha a quantidade de processos no uso da CPU. Olha aqui, ó, 40%, 41%, 42% de consumo de memória RAM. O painel é basicamente esse daqui, do Mega Optimizer, e você vai utilizar aqui esses 3 botõezinhos. Clica, 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 resolve aqui o teu problema com esses 3 botõezinhos, como por exemplo, eu tô colocando esse daqui pra rodar. Isso aqui porque eu ainda tô utilizando alguns programas e ferramentas aqui, mas olha só como é que já ficou. Os processos caiu pra 70%, olha a memória, 18%, tá? Você vai ganhar FPS, vai reduzir input lag, reduzir bug, melhorar muito a velocidade e o desempenho do seu computador. Se você estiver interessado em conhecer o painel do Mega Optimizer e ver que realmente funciona, aqui na descrição eu vou deixar um link para você estar conhecendo ele melhor, beleza? Tamo junto, agora continua o vídeo aí. Na página que se abre, você vai vir aqui, ó, gerenciamento de disco. Você vai localizar aqui o seu dispositivo, no caso é esse daqui, o dispositivo que teoricamente teria 2 TB, o que é falso, o armazenamento. Você vai excluir essa partição, ou seja, tire os seus arquivos primeiro de dentro, né, para você não apagar os seus arquivos. Tira os seus arquivos, deleta a partição. E agora você vai criar uma partição de 64 GB. Você pode até colocar um pouco menos para garantir que ele não vai corromper. Daí aqui você pode colocar um pouquinho menos. Você viu lá que tem 65, né? Você vai colocar um pouquinho menos. Pode colocar 62.000 aqui, ó. Você vai perder um pouquinho, mas é para garantir que esse pendrive ele não vai corromper. Porque na verdade é um pendrive, ele não é um SSD externo, né, pessoal? Então, como vocês podem estar vendo aí, ó, eu criei um armazenamento aqui, ele está formatando no momento. Eu não vou criar nenhuma outra partição nesse armazenamento aqui, porque se eu criar, aí sim eu vou estar forçando barra e aí pode corromper tudo. Como vocês podem estar vendo, terminou aqui de criar a partição, ele já formatou e abriu aqui. Eu não vou criar nada aqui e também não vou criar nenhuma partição sem letra, porque se eu criar uma partição sem letra, vai ter computador que ele vai tentar formatar essa partição, e aí pode dar ruim de qualquer forma. Então, como vocês puderam ver, eu já criei uma partição aqui, já vou deixar ele desse jeito. Agora eu posso simplesmente usar um pendrive de 64 GB. Porém, tem uma diferença absurda de um SSD original para um falso. Vou mostrar para vocês. No programa HD Tani, eu vou abrir ele aqui. E vou selecionar aqui o SSD falso. Vou começar uma pesquisa nele. Eu apertei aqui para iniciar a pesquisa, como vocês podem estar vendo, ele nem inicia uma pesquisa de tão lento que é. Então eu vou forçar a barra, vou vir aqui em Benchmark, na parte de leitura, e vou iniciar para a gente ver aqui a leitura máxima e a mínima. Como vocês podem estar vendo, a leitura máxima dele é 23 MB, foi um pico de 23 que deu aqui, ó. E você pode ver aí que a leitura mínima está 0.5, ou seja, ele houve uma queda, que veio aqui embaixo no gráfico. Você pode estar vendo que a velocidade média dele é 11, 12 MB, e você acompanha pelo gráfico aqui a velocidade, que é uma velocidade, vamos dizer assim, bosta, né, pessoal? E agora eu vou fazer esse mesmo teste com o SSD original. Já com o SSD original, vou fechar e abrir o programa novamente. Vou vir aqui no teste de scan erro, selecionando aqui o SSD original, que ele aparece a case com nome de genérica, isso é super normal. Mas eu vou vir aqui na aba scan erro e vou iniciar. Como vocês podem estar vendo, a velocidade aqui, ó, 220, 230, você pode estar vendo que ele oscila muito, a velocidade. E esse aqui é um SSD verdadeiro. Eu copio um arquivo de 1 GB para ele em questão de 2, 3 segundos, como você pode estar vendo aí. Isso ligado a uma porta USB 3.0. Vindo aqui na parte de benchmark, na parte de leitura, como você pode estar vendo aí, velocidade máxima de 245, velocidade mínima até agora, um pico no mínimo, foi 186 MB. Essa é a diferença de um dispositivo verdadeiro para um dispositivo falso. Além de você poder confiar no armazenamento dele, encher ele totalmente de 0 até 256 GB, você pode estar percebendo aí que ele é um armazenamento real e também tem uma ótima velocidade. Agora eu vou fazer o seguinte, agora eu vou abrir aqui a página da internet e vou vir no AliExpress, nosso tão querido AliExpress. Vou abrir o site do AliExpress aqui e vamos ver o que a gente acha de SSD externo. Na pesquisa aqui eu vou colocar SSD externo e vamos dar uma observada aqui em alguns anúncios, vamos ver o que a gente acha que é verdadeiro e o que a gente acha que é falso. Vou abrir o primeiro anúncio que aparece, a gente já vê um SSD aqui a R$ 197 e temos 3 tipos de armazenamento, 256 GB, 512 GB e 1 TB. Essa é a minha opinião, não vou dizer o que está certo e o que está errado, mas essa daqui é a minha opinião. Eu acredito que esse daqui seja um armazenamento real, principalmente pelo fato de também ter 256 GB aqui, ó, que é um armazenamento, vamos dizer assim, baixo,
comparado aos falsos, os anúncios dos falsos, né? Então temos aqui a opção de 256 também, 512 e 1 TB. O preço condiz com a realidade, porque um SSD de 1 TB também está nessa média aí, ó, de 300 e pouco, isso, claro, trazendo da China para cá. Vamos olhar outros anúncios aqui. Temos aqui outro anúncio, e esse anúncio aqui, na minha opinião, também é um anúncio verdadeiro. Temos aqui 256, temos 512, temos 1 TB, também está na média de preço. Vamos abrir outro anúncio. Eu vou colocar aqui com o menor preço na pesquisa para a gente ver se a gente acha alguma coisinha baratinha. E continuando fazendo algumas pesquisas aqui, eu por enquanto, por incrível que pareça, não achei um anúncio aqui que eu posso dizer já de cara que é um anúncio falso. Mas principalmente na Shopee eu já vi várias vezes, então vamos procurar aqui pela Shopee. E aqui na Shopee eu pesquisei aqui, ó, SSD externo 128 TB. Eu posso até tirar essa informação aqui, 128 TB. E vocês podem estar vendo aí, ó, que já aparece anúncios de SSD 64 TB. Pessoal, não condiz com a realidade. É um SSD de 1 TB, como vocês puderam ver lá no AliExpress, uma média de R$300. E aí, ó, temos aqui anúncios de 36, de R$72, dizendo que tem 64 TB, não é 1 TB, 64 TB. Ainda diz que a velocidade, ó, 520 MB. Vocês podem estar vendo, tem várias opções aqui, ó, 1 TB, 2 TB, 4 TB, 8 TB, 16 TB, 30 TB, 40 TB, 60 TB, 128 TB. E o preço aqui quase que não muda. Então, esse aqui, ó, é o mesmo dispositivo que vocês podem estar vendo que eu tenho em mãos aqui, que foi um dispositivo que eu peguei emprestado, eu vou devolver, inclusive eu não vou abrir ele por consequência disso, porque ele não é meu, eu vou devolver ao legítimo dono, mas ele me emprestou para mim conseguir mostrar isso para vocês, que tá acontecendo muito, tem muitos anúncios aqui, que é de SSD falso. Então, fiquem de olho porque, infelizmente, isso está acontecendo muito. Aqui, como vocês podem estar vendo, no AliExpress eu não achei um anúncio que tivesse, assim, de cara dizendo que é alguma coisa falsa. Mas no Shopee, como vocês podem estar vendo, tem vários anúncios. Aqui, ó, R$42, 135 no máximo, tendo opções de até 32 TB. Não é um armazenamento real. Vocês vão ficar comprando dispositivos falsos achando que é real. E o mais incrível é que ele realmente mostra que tem 2 TB, 5 TB, 20 TB, mas na verdade todos eles, o pendrive é na maioria dos casos 64 GB. Até agora todos os que eu vi são utilizados pendrives de 64 GB. Você vai armazenando, 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 daqui a pouco quando você vê acabou o espaço 64, ele corrompe tudo, você perde tudo. Então vocês têm que ficar ligado nisso porque infelizmente vem acontecendo muito. Esse aqui foi o alerta que eu quis dar para vocês aqui sobre esse acontecimento. O pessoal tá fazendo muito isso na China. Infelizmente o brasileiro tá caindo como sempre caiu, né? E nada acontece, não existe punição para eles lá na China. E eles estão fazendo cada vez mais isso, então fica ligado. Então é isso, amigos, eu vou ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você tem alguma dica aí sobre como não cair golpe, deixa lá nos comentários abaixo. Não se esquece de se inscrever no canal, também ativar aquele sininho maroto para estar ajudando o canal. E como eu já disse antes, já estamos com a meta de bater 50k, então ajuda aí, se inscreve no canal, não esquece. Se inscreve no canal para estar ajudando a nossa equipe a bater essa meta. Valeu, um grande abraço da equipe Maníacos da Tecnologia.